Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje a gente vai dar a introdução, e iniciar a parte prática da disciplina de programação web. A gente vai compreender o que é o HTML, certo? Que é essa linguagem que a gente vai utilizar primeiramente, posteriormente a gente vai lidar com outras linguagens, mas a princípio será o HTML, certo? A gente vai iniciar demonstrando qual o editor de texto que a gente vai utilizar e instalando esse editor para que vocês possam compreender, para quem não tem noção como se faz, e aí a gente fazer a sintaxe básica da programação em HTML, certo? Então vamos lá. Olá, gente! Então a gente vai iniciar aqui a parte prática da disciplina. O primeiro passo é buscar o editor de texto, que a gente vai estruturar a nossa linguagem de marcação, tá? Eu vou fazer aqui o download do Visual Studio Code para o meu sistema operacional, que é o Windows, mas se o sistema operacional de vocês for diferente, vocês podem escolher a opção dos outros sistemas operacionais. Eu clico para fazer o download. Como eu já tinha feito o download, então o arquivo já vai estar aberto para mim. Então eu venho aqui, seleciono o arquivo, executo esse programa, aceito os termos e condições. Aqui eu selecionei também abrir com code para que eu já possa clicar com o botão direito, por exemplo, na minha pasta e já editar diretamente aquele arquivo que tiver salvado na minha pasta, tá bom? Eu termino a instalação, tá? Eu aguardo essa instalação. Esse programa, ele é um programa simples, então a instalação dele também é bem simples, é só o padrão mesmo, continuar e concluir. Certo? Ele me apresenta aqui a interface do meu programa, a interface inicial. Eu vou primeiramente criar um novo projeto, tá? E vou precisar criar uma nova pasta para salvar esse novo projeto, tá? Vou salvar aqui aula 1, tá bom? Vou lá no meu editor. Aqui, ó, aquele exemplo que eu falei da opção que eu tinha selecionado na hora da instalação. Clico com direito, vou em abrir com code, tá? Aí ele vai abrir aqui já com o arquivo que eu salvei lá na minha pasta, Eu venho, novo projeto, bonitinho, e agora eu vou iniciar a programação. Antes disso, eu criei a minha pasta e agora eu vou criar o arquivo, tá bom? Eu vou colocar um nome para esse arquivo e escolher o tipo de arquivo que vai ser, certo? Então, nesse caso, eu preciso indicar para o meu editor que eu vou fazer um arquivo em HTML. Então, eu salvo esse arquivo dentro daquela pasta que eu criei em formato HTML, tá? Então, aqui na hora que eu for editar, o meu editor ele já vai fazer todo o processozinho bonitinho, sabendo que é em HTML. O primeiro passo é iniciar com a tag HTML. Essa tag, ela representa que eu vou fazer, uma programação, entre aspas, em HTML. Eu digo entre aspas porque o termo programação muitas vezes não é aceito quando a gente trata de linguagem de marcação, tá? Mas o próprio nome da disciplina é programação web, então vou utilizar esse termo, certo? Então, a gente inicia com a tag HTML. Nesse editor, ele já faz o favor generoso de fechar as tags, Porque, para quem é iniciante principalmente, mas não só, às vezes a gente esquece de fechar as tags
e aí dá erro, né, na programação, vamos dizer assim, e aí a gente nem sabe por que que deu aquele erro, né, já que a gente acha que está tudo certo, mas no fim só porque eu esqueci de fechar uma tag e ele não, o meu navegador não compreendeu, e aí, meu bem, eu vou ficar lá igual um bobo procurando. Então, nesse editor, ele já vai fechando as tagzinhas bonitinhas para mim, tá bom? Então, iniciando com a tag HTML para indicar que eu vou fazer um arquivo HTML, vou para a tag head, que é para indicar que eu vou fazer um cabeçalho para a minha programaçãozinha, tá? Vou colocar aqui o meu nome no título, tá? Vou colocar aqui meu nomezinho bonitinho no título do meu projeto. E agora eu vou para a tag body. A tag body, ela vai dizer que eu vou ter um corpo de programação. E tudo que eu colocar dentro desse corpo, né, dessa página, vai ficar dentro da página, né, na parte principal da minha página, ok? Então, aqui agora, para a gente iniciar, eu vou colocar entre P de parágrafo, um olá mundo, um texto qualquer. Geralmente o pessoal coloca olá mundo, então eu não vou fugir do padrão não, tá? Venho aqui, salvo. Eu vou lá no meu navegador, tá? Abro a minha pastinha, que já vai abrir diretamente no meu navegador, e ele vai apresentar para mim essa página. Vocês observem que essa página, ela tem um textinho Olá Mundo dentro da paginazinha mesmo, e meu nome lá naquela abinha, né, que é o cabeçalho da minha página, certo? Eu vou voltar lá no meu editor e vou utilizar outras tags, tá? Para apresentar outro tipo de texto. Vou utilizar a tag H. A tag H, ela vai do 1 ao 6, tá? O 1, ele vai apresentar um texto maior e assim por diante até a tag 6, um textinho bem pequenininho, tá? Vou colocar aqui várias vezes o texto, primeiro texto até o sexto texto. Só para vocês verem a diferença. Enquanto eu vou digitando, eu vou explicando para vocês, né, o que é o HTML e o que são essas tags que eu estou utilizando, tá? O HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, né, utilizado para a criação de páginas web, tá? Geralmente o HTML ele é utilizado em companhia de outras linguagens, certo? Mas como a gente vai iniciar apenas o assunto, eu vou começando com o básico, que é o HTML5, tá bom? As tags, né, ao meu ver, as tags, elas são códigos, funções, vamos dizer, comandos prontos, tá? Esses comandos, eles vão fazer alguma função para mim, né? Como eu falei, a tag HTML, dentro dessa sintaxe básica, dentro dessa estrutura básica, né? O tag HTML ele apresenta para mim que eu vou criar um arquivo em HTML, o head é um cabeçalho, um title, um título, body, o corpo da programação, né? E esses Hs que eu coloquei é como esse texto será apresentado dentro do tamanho dele, certo? E vocês observem, gente, o seguinte, todas essas tags, elas são abertas e fechadas, tá? Você precisa fechar essas tags em barrinhas. As tags, elas são todas dentro do maior que e menor que. E aqui dentro do maior que e menor que, eu coloco o nome da minha tag. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora uma tag BR, um BR, que é uma tag vazia. Essa tag, pelo menos ao que é de costume, ela não precisa ser fechada. Ela, por si só, ela já realiza uma função. Mas a tag BR agora, onde eu vou colocar, não vai fazer sentido. Mesmo assim, eu vou salvar para que vocês possam ver, tá? Lá no navegador, como é que vai aparecer. Venho aqui, atualizo. Posso dar um F5 também, que vai atualizar. Vocês observem agora como apareceu
como o meu navegador interpretou aqueles códigos que eu havia digitado lá no meu editor de texto, que eu havia salvado lá na minha pasta, tá? E foi assim que o meu navegador interpretou. Ali em cima eu tenho o meu nome no título, eu vou até modificar o meu nome lá no título, para que vocês possam compreender melhor. Eu vou colocar, sei lá, cachorro. Vou salvo. Atualizo. Observem que aqui ele modificou o nome do meu título. Ou seja, aqui nessa abinha, o nome da minha página foi modificado porque eu modifiquei lá em Head e em Title, tá? Então, aqui agora eu tenho o Olá Mundo, que foi em P, e do H1 ao H6, tá? E ele vai formatando o texto. Eu coloquei um BR. Por que o BR ele não fez sentido nenhum aqui, prof? Então, eu vou modificar o BR, vou mostrar para vocês agora a função dessa tag aberta, que é a tag vazia, né? Que é o BR. Olha só. Eu venho aqui e coloco o BR entre o terceiro texto e o quarto texto. Salvo. E atualizo. Olha só. Tá vendo? O BR ele é uma tag vazia que não necessita de ser fechado. E ela já tem a função aqui de espaçar os meus textos. Tá? Eu vou tirar o BR e vou dar espaço com um enterzinho. Mais. E vou salvar. Vocês observem, vou atualizar. Observem que eu espacei o meu código lá no editor de texto, mas não surtiu efeito nenhum no meu navegador. Então, o meu navegador ele vai interpretar apenas o que tiver nessas tags, né, nessas marcações. Como o espaçamento ele não é uma tag, o espaçamento que eu utilizo normalmente para espaçar um texto, ele não é uma tag, ele não vai surtir efeito nenhum. Mas aqui, mesmo deixando esse espaço, eu vou, entre o primeiro texto e o segundo texto, colocar um BR. Salvo. Atualizo o meu navegador. Observem que entre o primeiro texto e o segundo texto existe um espaçamento, e entre o terceiro texto e o quarto texto não existe um espaçamento, mesmo que eu tenha espaçado lá no meu editor de texto, tá? Então, aqui vocês podem compreender basicamente que o meu navegador ele só vai conseguir interpretar o que tiver devidamente estruturado nas linguagens de marcação, nesse caso, nas tags, ok? Então, a função do BR é espaçar, a função do H é colocar um padrão de texto, do P é estruturar um parágrafo, né? E, entre outras tags, acho que vocês já conseguiram compreender. Certo, meus amores? Nas próximas aulas a gente vai explorar um pouquinho melhor e até então, um beijo e tchau!